Olá pessoal, hoje temos mais uma aula de espanhol e hoje é apenas para correção. Nossa atividade foi passei para vocês na semana passada, foi de forma online, vocês fizeram. E quem fez, né, teve o resultado já na hora, quantas questões acertou, quais estavam certas e quais estavam erradas. Bem, hoje estou aqui justamente para isso, para mostrar para vocês como a gente pode resolver essas questões. Os pronomes exclamativos e interrogativos no espanhol são que, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, quantas, dónde, como e quando. Vocês podem ver que essas palavras que eu falei estão aqui, né, estão expostas em cada atividade e também, né, são bem parecidas com o da língua portuguesa. Tem algumas diferenças, mas também nada demais. Então vamos observar a primeira questão, né? Aqui nós temos "es la capital de Noruega", né? Aqui vocês veem que é uma pergunta, né? Então a tradução para o português seria "é a capital da Noruega", né? Então no português você suporia qual, né? Do mesmo jeito, se a gente olhar bem aqui, vocês podem ver que a gente tem uma palavra que corresponde, né? Qual. Então, nós não podemos utilizar quién, porque quién se refere a pessoas, né? E quales também se referem a coisas ou a nomes, né? Mas só que no plural. Então, a forma correta aqui é qual, né? Qual es la capital de Noruega? Qual é a capital de Noruega? Ok? Então, na segunda questão temos viene a tu cumpleaños, né? Vem a seu aniversário. Então, poderemos dizer quem, né? Logo a gente já consegue imaginar quem vem a seu aniversário. Então, observando das três opções, nós temos qual, quanta e quién. Então, fica fácil perceber que a resposta correta é quién. Ok? A terceira, temos um ponto interessante, né, que eu já vou explicar para vocês. Então, nós temos aqui outra pergunta, né? São las mejores personas que conoces, ok? São as melhores pessoas que conheces, né? Então, no português a gente diria quais, né? Quem são, ou no caso quem, né? Quem são as pessoas, qual é para coisas, né? Então, quem é para referir a pessoas, então, quem são as melhores pessoas que conheces, né? Conoces. Então, temos aqui quién, quiénes e temos cuáles. Já sabemos que cuáles está descartado, né? Então, ficou quiénes e quién. Mas temos uma diferença aí. No português, nós diríamos quem, tanto para uma pergunta se referisse a mais de uma pessoa ou só uma pessoa, ou seja, quem no português ele pode ser usado ele tem a única forma dele no singular, mas ele pode ser usado em sentenças no plural e no singular. Já no espanhol não. Então no caso aqui nós temos que usar quiénes, né? Quiénes son las mejores personas que conoces, ok? Então a resposta correta quiénes. Desculpa aí a letra. Quiénes, ok? Na quarta temos comes en el desayuno, né? No caso, que come no seu almoço. Então nós temos aqui quiénes, quanta. Quanta já está descartado, né? Então, quantas comes, né? Quantas come no seu almoço? Então, não faz sentido. Quiénes também não, que é para se referir a pessoas, então a resposta correta é que, ok? Então, temos aqui a quinta, né? Es tu color favorito, né?
quem está descartado, né? Por que está descartado? Porque temos aqui color, né? Está se referindo à cor. Então, quanto também não, porque não está perguntando em quantidade. Então, qual é tu color favorito? Qual é a sua cor favorita? E aí fazer como no português, usando o que? Mas em letra C. Qual é tu color favorito? Temos aqui, são os livros preferidos de tu hijo, né? Então, são os livros preferidos do seu filho. Logo, a gente supõe quais, né? Então, quais, nós utilizamos quales, no plural. Qual está descartado e que também. Então, quales. Sabemos que temos aqui quantos, quanta e o que, né? Então, aqui a pergunta é, hijos tienes? Quantos filhos tem? Né? Então, quantos filhos tem? Ok? Então, a terceira alternativa é a correta. Vocês podem notar que é um assunto que não precisa conhecimento gramatical, né? Muito conhecimento gramatical, porque é apenas de vocabulário. Vocês podem observar também que, por ser bem parecido com a língua portuguesa, o seu uso é bem similar na língua espanhola, né? A escrita morfologicamente é bem parecida. Então, nós temos aqui, tempo demorarás para sair, né? A resposta correta aqui fica tempo, masculino, né, singular, quer saber de quanto tempo. Então, nós temos aqui quanto tempo demorarás para sair? Errado? Errado. Temos aqui, se chama tu melhor amigo, né? Então, se chama o seu melhor amigo. É uma pergunta. Então, aqui temos uma interrogaçãozinha que eu esqueci de colocar. Como? A resposta correta, como se chama tu melhor amigo? Como se chama tu melhor amigo? Ok? Errado aqui. Sabes decirme qual la capital de Chile? Ok? Então, anulamos aqui quantos e como e usamos qual. Temos uma última questão desse tipo, né? Com opções. Estamos aqui. Com vas a viajar, né? Com vai a viajar. Então, supomos logo com quem, né? A pessoa. Então, como está descartado, quanto também. Então, a resposta correta é quem. Quem vas a viajar? Temos aqui mais quatro questões. Aqui vocês vão precisar um pouco mais, né? Elas são um pouco mais complexas, né? Vocês vão precisar analisar bem melhor para entender se está certo ou errado. Da 12 a 15, né, a atividade pediu para que vocês dissessem se o uso do pronome exclamativo, né, que está aqui, está sendo utilizado de forma correta. Ok? Como falei para vocês, né, quando foi dada a aula, foi dito que os pronomes exclamativos, né, ou então interrogativos, eles geralmente vêm, principalmente o interrogativo, eles vêm com acento, né, na letra E, né, ou então no O, como na palavra como. Mas aqui nós temos sentenças que demonstram perguntas, mesmo apesar de não ter uma interrogação aqui, mas que denotam uma pergunta. Como, por exemplo, essa 12. Né? Ele me perguntou quem
le iba a buscar en el aeropuerto. Né? Ele me perguntou quem ia buscá-lo no aeroporto. Né? Então, nós, apesar de não ter interrogação, conseguimos notar aqui que existe uma pergunta dentro dessa sentença, né? Denota uma pergunta porque outra pessoa fez esse questionamento, alguém perguntou. Então, nós utilizamos aqui quien acentuado de forma correta. Então, aqui está certo. Na 13ª temos aqui, né? Quero saber quando vas a limpiar tu dormitório. Né? Quero saber quando você vai limpar seu dormitório. Então, aqui, quero saber, denota que está tendo uma pergunta, né? Aqui nessa sentença. Apesar de não ter uma interrogação, a gente consegue perceber, né? Que existe um questionamento aqui. Então, quando existe um questionamento dentro de uma sentença, mesmo que não seja uma pergunta direta, né? Aqui vamos dizer, uma pergunta indireta. Né? Mesmo quando a gente usa perguntas indiretas, dessa forma aqui, o pronome interrogativo precisa vir com acento. Então, logo a gente pode verificar, né, notar que essa 13ª questão está certa. Ok? A 14ª nós temos ellos estaban dormindo quando llegué. Ok? Então, aqui temos eles estavam dormindo, né, quando cheguei. Então, o que é que a gente pode verificar aqui? Pelo que temos aqui nessa frase, a gente não consegue denotar ou então verificar que existe uma pergunta subentendida, né? Ou alguém fez, ou que pelo menos tenha uma interrogação ali que significa uma pergunta. Então, vocês estão vendo aqui que quando está acentuado, então está de forma errada, né? O quando aqui deveria vir sem acento. Errada. Então, a tradução dessa, eu não traduzi, no caso aqui temos, quero saber quando, né, vai limpar, ou você vai limpar o dormitório. Aqui temos, na 15ª e última, ella siempre fue como una madre para mí. Ela sempre foi como uma mãe, né, para mim. Então, nós temos aqui que não temos nenhuma informação, né, que denote uma pergunta ou uma sentença interrogativa. Logo, o como aqui, né, está com acento, está sendo usado aí de forma também errada. Pronto, e por hoje nós ficamos aqui apenas com essas atividades.